Oi, crianças, como vão? Tudo bem? Aqui é o professor Ronaldo e hoje nós vamos falar um pouco sobre civilizações mesoamericanas. Lembrando que essa aula ela vai ficar um pouco extensa, né? Eu vou tentar reduzir o máximo para não ficar muito grande, mas vocês podem ver aí que, olha bem aí, certo? Que civilizações são essas? Mesoamericanas, né? E americanas, você pode ver que a própria etimologia da palavra diz que meso, meio, americana, entre as Américas. Lembra quando a gente estava falando um pouquinho sobre a Palestina, a região do Crescente Fértil, a Mesopotâmia? A palavra também, etimologicamente, Mesopotâmia, tem quase o mesmo sentido, certo? Meso, meio, potamos, rios. Então, entre rios. Mesoamérica, entre Américas. Então, ali na América Central. Você sabia que antes dos grandes navegadores chegarem aqui e até 3000, ou melhor, 1800 a.C., existia população no centro da América ou na América Central? México, Guatemala, né? Existia uma grande população, várias nações e até impérios que estavam naquela região. Até impérios. Nossa, você pode observar que não existem pirâmides só lá no Egito Antigo, mas também existem pirâmides na América do Sul e também na América Central. Uai, mas eles eram egípcios? Não. É como o ser humano, ele sempre teve aquela sensação, aquela necessidade de se engrandecer e poder chegar até próximos deuses ou a Deus. E aí você pode perguntar, mas da onde veio esse povo todo? Porque chegou a uma cidade mesmo, dessas que nós vamos estudar, chegou a ter mais de 100 mil habitantes. Chegaram até ter uma quantidade de pessoas muito grande. Houve várias civilizações. E como essas civilizações chegaram até lá? Um mistério que nós vamos desvendar um dia, certo? Sobre como chegou essa civilização. Se todas as civilizações saíram do Crescente Fértil, lá da Mesopotâmia, e foram parar nas Américas, isso antes de Pedro Álvares Cabral, antes de Cristóvão Colombo, antes já existiam pessoas aqui? Sim, quando Cabral chegou no Brasil, quantas pessoas você acha que tinham no Brasil? Não era nem Brasil, era uma terra que Cabral denominou Terra de Santa Cruz. E aí é outra história, faz parte da história do Brasil. Mas na região sul, ou na América do Sul, você tinha também outro império, os Incas. Mas isso é para outra aula. Hoje nós vamos focar a nossa aula na região Mesoamérica, no meio das Américas, tanto a América do Sul quanto a América do Norte. Então nós temos aqui um mapa da região Mesoamérica. Você pode observar nesse mapa mundi aqui, ó, que é a região entre a América do Norte e a América do Sul. Olha o Brasil, fica bem aqui.
E a finalidade aí é mostrar para você que já existiam populações bem avançadas e desenvolvidas. Não com as tecnologias que nós temos hoje, celular, televisão, nada disso. Mas outras tecnologias que eram a tecnologia da necessidade da época. Nós temos a civilização árido-americana, certo? Tem os toltecas, os astecas, os zapotecas, os mixtecas, os olmecas. E falando em olmecas, os olmecas eram quase a população que desenvolveu toda a região, né? E delas dos olmecas vieram os maias. Tá vendo aqui os maias? Tem também a população asteca. E você pode observar aqui que essas regiões aqui, esse mapa com todas essas civilizações aí, elas existiram antes dos europeus chegarem aí, muito antes. Teve até algumas, como olmecas e maias, que já nem existiam mais, certo? E quando os europeus chegaram, né, os navegadores chegaram, só tinha essa civilização aqui, tá? Então, você pode ver no mapa atual, essa região aqui do centro da América Central, você tem México, Guatemala, Nicarágua e Costa Rica. Toda essa região é a região onde viveram essas civilizações, né? E é delas que nós vamos falar hoje, tá? Bem rápido, porque senão a aula vai ficar um pouco extensa. Vamos falar de cada império, né? Primeiro vamos começar pelos olmecas, que era um império e ele era bem antigo, mais ou menos 1800 antes de Cristo, né? Entre 1800 a 1400 a.C., uma civilização grande, certo? E teve o seu auge até o século, mais ou menos entre o século XV antes de Cristo até 500 anos antes de Cristo. Quando a gente estava falando sobre os gregos e romanos, a civilização grega, a civilização romana, já existiam os olmecas na América Central. Interessante isso, né? Eles já existiam. Então, era uma população que chegou, ficou aqui na região central das Américas e a Europa, os povos europeus não sabiam da existência deles. Não sabiam da existência deles, tá? Mais ou menos as navegações chinesas chegaram aqui, mas não se fixaram nessa região. E são estudos datados de 1300 mais ou menos da civilização chinesa, né? Mais ou menos da época de Marco Polo. Um dia a gente vai falar desse homem, né? Então, a civilização olmeca deu origem a outras culturas, outras civilizações na região do México, na América Central, como por exemplo, os mexicas, que são os astecas, mas os maias, pode até trocar aí, os maias primeiro, depois os astecas, que eram os mexicas. Por isso ela é considerada a civilização mãe, a Pachamama, certo? Na Mesoamérica. Então nós temos aí um desenho, uma representação de como era a vida desses povos mesoamericanos. A vida, ela era
envolvida na religião que eles tinham. Agora, aí você pergunta, certo? Como foi que eles chegaram até aqui? Como é que foi? Chegaram até nessa região? Lembrando que a civilização, ela inicia a partir da Mesopotâmia. Mas aí eles vão se espalhando, né? Eles vão se espalhando por todos os lugares, chegaram até a ponta ali da China, daquele ponto frio ali da Rússia, e como passaram da Rússia para o Alasca, e do Alasca para as América do Norte, e da América do Norte para a América Central, e da América Central para a América do Sul. Tudo isso fugindo de Deus. Você pode ver que essas nações antigas, elas tinham uma religião. Só que a religião politeísta. Então eles tinham muitos deuses, acreditavam em muitos deuses. Eles criam em muitos deuses. Então você vê aqui, um deus feito de pedra sendo transportado em balsas feitas de palha. Mas não palha, é madeira, palha, tipo barcos, né? Você tem um deus aqui, você tem um deus aqui. Então eles são relacionados diretamente com o seu Deus. E cada povo tinha os seus hábitos e costumes. Nesse caso aqui, na região americana, centro-americana, ou Mesoamérica, você tem um desenvolvimento tecnológico tanto na agricultura quanto no comércio, né? Você lembra que eram muitas nações espalhadas, várias cidades-estado, né? É uma cidade que é organizada e administrada por um rei local, que administrava a cidade para o desenvolvimento dela. E a base da economia e da alimentação era o milho. Enquanto o milho, gente, é da região mesoamericana, é da região central, do México. Então, a partir do México, é que o milho foi sendo levado para outros países. Então, hoje o que nós temos de plantação de milho, tudo isso veio a partir do descobrimento da América, certo? Quando os descobridores chegaram aqui, Hernán Cortés chegou aqui na América Central, eles, lógico, adaptaram ao modo de vida e ainda levaram igual o milho é a base de alimentação de muitos países. Mas não só isso, eles tinham batata doce, feijão preto, tá? A plantação de arroz, ela já veio da China. Então, mas batata doce, abóbora e muitas coisas que eram naturais daqui da região mesoamericana, foram distribuídos para o mundo inteiro, e hoje nós temos plantações de todo tipo. Então eles negociavam com os outros povos, certo? E também faziam e também plantavam e distribuíam e vendiam essa plantação, certo? Com outras culturas da região. Lembrando que a pirâmide social desses grupos sociais era formado por um imperador, que era o rei da cidade-estado, certo? Os governantes ou governadores e sacerdotes, que sempre estavam na mesma linha social. Também tinham os comerciantes e os artesãos. E falando em artesãos, eles faziam tecidos e faziam roupas para si, né? Tinha os comerciantes, os artesãos, e abaixo dos artesãos você tinha os camponeses. E lógico, também eles tinham escravos, porque eles usavam da escravidão para aumentar
não só a produção agrícola, mas para uma coisa especial, para usarem esses escravos que eram adquiridos, comprados ou conquistados em batalhas, para oferecerem a seus deuses como sacrifício humano, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, a gente sabe pouco sobre a organização social do povo Olmeca, que é o povo originário daquela região. Grande parte da população era composta por camponeses. Havia também os artesãos, os comerciantes, porém, no topo da sociedade, certo? Com mais poder estavam sacerdotes e governantes. E sabemos que muitos governantes também exerciam a função de sacerdote. E eles tinham suas cidades-estados, né? Tinham as suas cidades-estados. E eles tinham também muitos deuses. Era Deus da chuva, era Deus do fogo, era Deus dragão, era Deus onça pintada, era Deus da fertilidade, era Deus do milho, era vários deuses. E o principal deles era o antigo Deus ancestral, que era chamado de serpente emplumada, que tem um nome local de Quetzalcoatl. Então, eles eram politeístas, não só os olmecas, como também os demais povos eram politeístas. O que é mesmo politeísta? Era aquele que adora vários deuses. Além de ser politeísta, certo? Eles faziam as suas oferendas. No caso dos olmecas, suas oferendas a cada deus, oferenda de alimento, oferenda de animais, né? E às vezes até sacrifícios. Às vezes sacrifícios humanos, mas não era comum do povo olmeca. Mas logo após o povo olmeca, que a gente não sabe, tem pouca informação sobre qual foi o fim do povo olmeca, aparece outro povo, né, que é da mesma constituição familiar, parentes até, que é o povo maia. Né? Inclusive é muito famoso por aquele calendário maia do fim dos tempos, que o mundo não passaria de 2012, mas acabou, chegou e o pessoal ficou meio assustado. Ué, como é que é esse negócio? É porque eles tinham um calendário cíclico, quer dizer, um calendário que mudava a cada 52 anos. E a gente vai falar daqui a pouco. Os maias estavam na América antes dos descobrimentos. Tá? Nós vimos naquele mapa que o povo maia ficava na península de Yucatán. Né? E nessa região, e hoje é parte do México, e eles estavam também dentro do mesmo período dos olmecas. Só que pode ser por uma guerra, pode ser por uma peste, os olmecas desapareceram. Que eles que deram origem aos maias, certo? E os maias aparecem no cenário histórico a partir de 250 a 900 depois de Cristo. Enquanto Carlos Magno estava sendo coroado na Alemanha, certo? Os maias estavam na América Central, né? Eles eram grandes, e muita gente pensa, olha assim, será que eles eram como os índios no Brasil? De maneira nenhuma. Eles tinham uma tecnologia, um conhecimento muito grande. Os maias, eles desenvolveram escrita, desenvolveram calendários, eu falei sobre ele, né? Calendário de plantações, de acordo, calendários lunares e calendários solares. Então eles tinham muito conhecimento na astronomia, na matemática e na agronomia.
Uma dessas cidades foi a cidade de Tikal. Ela fica mais ou menos na península de Yucatán. O que é uma península? Uma ponta, lá no México. E foi uma das principais cidades-estado dos maias. Você pode observar aqui, ó, que aqui tem uma pirâmide ritual. E aqui nós temos várias construções também ritualísticas. Esses são um dos grandes monumentos dos maias. Você pode observar que aqui em cima, ó, tem uma casinha aqui, e daqui a pouco nós vamos falar sobre os rituais maias. Eles foram os que criaram, os que mais fizeram ofertas de sacrifícios humanos. Então a civilização maia, a partir do ano 1000 a.C. até o ano quase 1000 depois de Cristo, então 1000 a.C. até 1000 depois de Cristo, passou por um intenso processo de urbanização. Então houve uma urbanização das cidades maias, que resultou no surgimento de várias cidades. Nunca eles chegaram a formar um império centralizado, com fronteiras definidas e coisas parecidas, pois possuíam essas cidades-estados e nelas só faziam aumentar. Inclusive, uma dessas cidades, essa cidade de Tikal aqui mesmo, ela ficou mais ou menos com mais de 100 mil habitantes. E ela tinha uma administração autônoma. Cada cidade maia tinha uma administração autônoma, né? E eles viviam fazendo guerra entre eles mesmos. Então uma cidade fazia guerra com a outra e tudo, parecendo aquelas cidades-estados gregas, que viviam também em guerras e tudo mais, né? Mas faziam comércio com outras regiões e outras cidades, tá? E as principais cidades maias foram Chichén Itzá, Copán, Palenque e difícil aqui, ó, Xinantunip. A forma de agricultura deles eram em charcos. Então, o que é um charco? Esses alagados, eles plantavam feijão, eles cultivavam abóbora, pimenta, cacau, algodão. Cacau? Eles foram um dos primeiros a plantar cacau. Plantaram o cacau. Você pode observar nessa figura aqui, eles aqui fazendo plantações, buracos para plantar, e ainda plantavam nesses charcos através dessas essas plataformas aqui, ó, de madeira e palha. Esse tipo de plataforma você vê na Bolívia hoje em dia, tá? O modo de produção era coletiva, o solo não era propriedade privada e, teoricamente, o Estado era proprietário das terras. Quer dizer, o Estado, o rei, né? O seu rei. A agricultura dos maias tinham como base o milho, feijão, abóbora, pimenta, cacau, algodão, tá? Eles tinham manufaturavam muitos produtos, tá? Que eram para eles luxuosos, como pedras preciosas, metais. E interessantes que um dos costumes maias era incrustar pedras preciosas nos dentes, né? Fazia um buraco e tudo, e incrustava nos dentes e andava com roupas preciosas, até ouro. Isso chamou muita atenção dos europeus, né? Além deles trabalharem na produção agrícola, ainda tinham que separar um tempo para trabalhar nas obras do rei, quer dizer, não rei, mas do soberano da região.
tá? Nos templos, nos palácios, na construção de grandes obras de irrigação e também de represas. E falando nisso, a cidade do México mesmo, a capital do México, era um imenso charco que foi aterrado. Então, é uma curiosidade da cidade do México. A pirâmide social maia, aí é outra, né, da civilização maia. Você tem o Alak Unik, que quer dizer o imperador ou o rei. Você tinha os sacerdotes abaixo, e esses sacerdotes eram também governadores, indicados pelo Alak Unik, né, que é o imperador da cidade, né, o rei da cidade. Tinha também a classe nobre, então a classe sacerdotal era grande. Por quê? Lembrando que essas construções aqui eram construções de ofertas de sacrifícios, e na maioria das ofertas de sacrifícios eram humanos, certo? Aí muita gente pergunta por que uma civilização dessa acaba e destrói e perde e desaparece assim de uma vez. Gente, quando se trata da oferta de sacrifício humano, que é uma coisa que Deus não tolera, você entende por que muitas nações deixaram de existir, não só na Mesopotâmia, mas também aqui nas Américas. Porque Deus odeia esse tipo de coisa. Deus odeia a morte dos humanos, sem que eles tenham a oportunidade de se reconciliar com o próprio Deus, né? Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. E enviou seu filho por causa dos nossos pecados. E ele morreu e garantiu a vida eterna para todo aquele que crê. Agora, é opção. Eles tiveram essa oportunidade? Não. Mas para saciar os deuses, que parece que até no final do tempo maia havia alguns problemas, como talvez fome, por causa da seca, pestes, eles sacrificavam pessoas a seus deuses, para aplacar a ira dos deuses. Por isso que eles tinham esses templos tão altos, tão alto aí. Então por isso que a classe sacerdotal aqui com os maias eram tão grandes. Os comuns aqui eram os camponeses, os que viviam nas cidades. E aí tem a classe lá embaixo da escala social, a classe dos escravos. E aí nesse caso aqui, os escravos eram o motivo do sacrifício. Era o motivo do sacrifício. Alak Unik. O poder na civilização maia era exercido por um representante chamado Alak Unik, que era visto pelos maias como representante dos deuses na terra, ou grande. Olha, observa bem que isso aí é uma representação do século XVI, a respeito de como ele se vestia e aparecia. Ele aparecia como um deus realmente, né? Ele centrava o poder, as funções de direção, as funções civis, religiosas e militares dos maias. Então você pode ver que, pelo desenho aqui, os maias eram uma civilização muito avançada, que tinha uma arte, uma escrita e muito desenvolvimento intelectual. O calendário maia, um deles que eu falo com vocês é o calendário maia. O calendário maia, ele foi aquele calendário que deixou muita gente assustada, que em 2002 achava que ia ser o fim do mundo. Mas na verdade, findava-se um ciclo, iniciava outro ciclo, certo?
Então, um ciclo de 52 anos. Então, e aquele negócio? Eles tinham jogos que é chamado de Jogos da Morte, o Takliti, ou como é que é? Tlaquitli, que era um esporte muito violento e ritualístico. Por quê? Certo? Quem perdia nesses jogos, que não se jogava com a mão, era com as pernas, que era jogar essa bolinha aqui que pesava mais ou menos 3 quilos, que ela tinha que passar nesse círculo. E o povo que perdia esses jogos, né, eles eram separados, bem tratados, até as famílias os acolhiam e davam às suas filhas como presente para terem filhos deles, porque eles eram grandes guerreiros, mas a finalidade deles era ser sacrificados aos deuses maias. E muito triste isso, porque eles até se afeiçoavam à pessoa, mas lógico, eram nessas lutas entre cidades. E aquele que perdia ficava como escravo e era oferecido para seus deuses. E honravam os seus deuses, e para eles, quem perdia, era uma honra ser sacrificado para o Deus, certo? Porque eles tinham uma ideia de que saciaria os deuses da terra. Então, os sacrifícios dos maias aconteciam de forma a manter os deuses satisfeitos, mas também poderia acontecer em campanhas militares, né, para ganhar uma batalha. E as principais formas de sacrifício era humano, praticado pelos maias, que era a decapitação, que também a retirada do coração. Eles deitavam a pessoa sobre uma pedra e retiravam o coração dessa pessoa. Certo? E eles tinham tempo de fazer os rituais, e todas essas pirâmides eram pirâmides ritualísticas. E o povo em festa se reuniam, traziam os escravos para serem oferecidos nessa grande festa ritual dos maias. Grande festa ritual dos maias. Tá? Então, agora, falando dos maias, agora vamos para o Império Azteca. O Império Azteca é o império sucessor dos maias. Os maias desapareceram mais ou menos entre 200, foram diminuindo a partir de 250, enquanto existia lá os imperadores romanos, até Carlos Magno, depois de Cristo, acontece um imenso esvaziamento da terra. O povo, ele começa a desaparecer da região. E um povo do norte, talvez pela fome, pela necessidade, começa a atravessar e, através de profecias astecas, certo? Eles vão até o sul, mais ou menos próximo ali a Guatemala, e começa a crescer esse povo, que é chamado de povo mexica, ou também povo asteca. Povo asteca, que criou um grande império. Certo? Esse templo aqui é o templo de Quetzalcóatl, no México, na cidade do México. E é um grande templo, e eles também faziam esses rituais aos seus deuses, né? E foi um grande povo. Inclusive,
um grande povo mesmo, que chegou a mais de 300 mil habitantes na região do México, né? Então, os astecas, que também eram chamados de mexicas, na verdade, o nome asteca não foi dado por eles. Eles se consideravam mexicas. Quem deu o nome de asteca, tá, foram os europeus. Então, os astecas ou mexicas foram a principal civilização mesoamericana. Por que a principal? A que cresceu mais, a que teve mais cidades, a que ocupou mais espaço, né, dentre os povos mesoamericanos, que corresponde ao México, Guatemala, El Salvador, Honduras e tal como os olmecas, toltecas, os maias, os mexicas, sua sociedade era hierarquizada, quer dizer, tinha uma hierarquia. A sociedade possuía um papel específico, cada sociedade tinha um papel específico na região mexicana. E pelas construções, arquiteturas, você pode ver que eles eram bem desenvolvidos. Inclusive, certo? O Brasil ainda nem existia nessa época, né? Ou melhor, a grande cidade, né? A grande cidade que foi formada dos povos astecas foi Tenochtitlan, que hoje é a cidade do México, tá? Tenochtitlan. Ela foi fundada em 1325. Os astecas se estabeleceram na região, certo? Com essa migração do norte para o sul, né? E a escolha do local para o estabelecimento dos mexicas ocorreu a partir de uma determinação dos sacerdotes que avistaram um presságio, quer dizer, uma profecia, um sinal para eles enviado pelos deuses, em que eles chegassem num local onde uma águia estaria comendo uma cobra em cima de um cacto. Era o local que os deuses determinaram para eles ficarem, né? Uma cobra, uma serpente, né? E foi através da profecia asteca que eles se estabeleceram naquela região do charco do centro do México. Você pode observar que a civilização deles era mais ou menos igual está no desenho aqui, ó, muitas torres de sacrifício e uma população muito grande em volta dessa construção religiosa aí, tá? Dessa construção religiosa. Você pode observar aqui, isso aqui não são pontes, mas eram passagens nesses charcos aqui. Isso era a representação da grande cidade de Tenochtitlan, né? A cidade asteca de Tenochtitlan. Também é uma sociedade que fazia sacrifícios humanos, né? E uma das grandes hoje em dia a informação sobre essas cidades, sobre esses locais, são pesquisas novas e atuais que foram feitas até mais ou menos a década de 30 para 40 por pesquisadores russos que começaram a pesquisar a América Central e essas civilizações e descobriram quase tudo isso. Muitos de nós não tivemos esse conhecimento na escola, mas esse conhecimento agora ele é bastante desenvolvido. A sociedade asteca era diversa e hierarquizada, possuindo mais ou menos 11 milhões de pessoas em todo o território. Eles exigiam tributos dos povos conquistados e o pagamento poderia ser feito de diferentes maneiras, certo? De alimentos, joias, ouro e até cedendo escravos para a realização de sacrifícios,
tá? O Alak Unik, ou o rei, ele tomava conta, certo, de toda a região. E no caso aqui dos astecas, Alak Unik era dos maias. Os astecas era o Tlatoani, que era o rei. E ele dominava em toda a área, em todas as áreas sociais, né? Você pode observar aqui um Tlatoani dando ordem para uma pessoa simples da população, homens comuns, tá? Então, existia essa classe social que tinha pessoas até escravos, e tinha uma opção: quem estivesse endividado e quisesse se tornar escravo, ele ficava escravo por um tempo. A escravidão não era para o resto da vida e nem era tão cruel igual era a escravidão nas Américas, tá? Era uma escravidão minimizada, em que você poderia pagar a sua dívida e deixar de ser escravo. Isso de acordo com os acordos que eram feitos no meio social para pagar as suas dívidas, tá? E o escravo poderia constituir até família. Algumas curiosidades são os seus reis, né? E inclusive a curiosidade mais interessante é que os astecas, eles criaram com o cacau, eles fizeram um alimento que é chamado alimento dos deuses, que era o chamado chocolate. Então, chocolatl. Então, esse nome lembra de vocês alguma coisa importante? O chocolate, que foi criação dos astecas. Além do chocolate, uma coisa que o povo asteca tinha, que nem na Europa existia, era talheres para comer. Enquanto na Europa de Luís XV, Luís XIV, a França de Luís XIV, não tinha, comia com as mãos, existia pratos, mas comia com as mãos, os astecas já usavam talheres feitos de ossos. Talheres feitos de ossos. Muito interessante. Então, os astecas tinham música, os astecas tinham palácios, os astecas tinham escrita, os astecas tinham milho, o chocolate. Os grandes generais batalhavam com peles de animais, né? Como as onças pintadas, né? E eles tinham muitos deuses. Até que em 1521 chega enviado da Espanha um general espanhol chamado Hernán Cortés, que resolveu visitar. Na verdade, ele tinha uma função, porque Cristóvão Colombo já tinha ido na América e eles queriam a América Central, porque tanto o Brasil quanto a América Espanhola já eram dados pelos espanhóis, e a América Central, né, também foi dada pela igreja aos espanhóis. E eles mandaram, e sabiam que tinha essa grande nação asteca, o Império Azteca. Eles mandaram um general com 12 navios, ou 12 naus, para, na verdade, não visitar, mas tomar o Império Azteca, porque eles achavam que os astecas, e acharam certo, que os astecas tinham muito ouro, né? E eles foram para lá e encontraram
no momento ali, o imperador Montezuma II, certo? Já bastante enfraquecido por movimentos rebeldes no meio do seu povo e rebeliões, mais um grande liderança na região azteca, Montezuma recebeu Hernán Cortés muito bem, né? Recebeu com paciência, recebeu com até alegria, porque tinha uma profecia azteca de que um Deus chegaria de outro povo, né? E reinaria no meio do povo azteca. E ele recebeu Hernán Cortés como um Deus. Só que Hernán Cortés ele veio para matar, roubar e destruir o Império Azteca. E eu falei algumas palavras que talvez você já tenha visto na Bíblia. Matar, roubar e destruir. E foi o que Hernán Cortés fez. Primeiro, ele tentou usar a língua, tentar descobrir como é que era a língua azteca, e descobriu uma mulher que conhecia, por causa de mercadores espanhóis, já falava a língua espanhola e começou a mediar e conversar. Deixa eu ver o nome dela aqui. O nome dela era Malinche. E ela foi a intérprete para Hernán Cortés conversar com o imperador espanhol, ou com o imperador Montezuma, né? Só que a intenção de Hernán Cortés era roubar, era tirar as riquezas, era dominar o povo e destruir o povo. Foi o que eles fizeram. Inclusive, eles trouxeram um animal que eles não tinham na região, que eles chamavam de demônios. Eles chamavam de demônios, eram cavalos. E ainda um instrumento que saía fogo, que eram os trabucos dos espanhóis de pólvora. Então, foi muito fácil para Hernán Cortés dominar aquela população e exterminar os aztecas de uma vez. Houve várias batalhas. Os espanhóis organizaram um grande exército e a partir do auxílio de outros povos que não gostavam dos aztecas, como os tlaxcaltecas, em 1523 eles destruíram, levaram 2 anos, chegaram em 1521, e em 1523 destruíram todo o Império Azteca, certo? E colonizaram a América Central. Por isso que a América Central hoje fala a língua espanhola, né? Então, gente, essa é a história dos olmecas, dos maias e astecas. Depois nós vamos falar dos incas. E aí tem outro descobrimento, outra história que nós vamos contar da América do Sul. Então a aula termina por aqui. Eu quero agradecer a todos pela nossa aula, a aula 16 que nós tivemos aqui sobre as civilizações mesoamericanas. Até a próxima aula, crianças. Tchau, tchau!